forma real, porque se você conhece Jesus somente através da Bíblia, está faltando alguma coisa. E não só Jesus, mas o Pai, porque Jesus veio trazer o conhecimento do Pai. Então aqueles que não têm o conhecimento do Pai, eles perdem um pouco o conhecimento. Existe a Biblioteca de Nag Hammadi, que foi descoberta em 1945. Tem a Bíblia Gnóstica Proibida, que tem esses livros, mais alguns livros, como o livro Piste Sofia, tem o livro Evangelho de Valentino, Evangelho de Judas, que eu já li aqui também, que é muito legal. E tem muitos livros que foram encontrados aí em 1945 no Egito e outros livros foram encontrados também em outros lugares. Então você deve ler tudo, então busque esses livros, seja esse daqui que também tem para pesquisar, a Biblioteca de Nag Hammadi, ou você pode encontrar também todos os livros que eu fiz uma coleção na Bíblia Gnóstica Proibida. Além disso, você pode estudar também. Conselho também para mim, para as pessoas assim, é ler também os livros de Zecharia Sitchin sobre os Sumérios, algumas interpretações que ele tem dos Arcontes, dos Anunnakis aqui, dos Sumérios também é bem legal para entender como surgiu aí a teoria e o Antigo Testamento, alguns livros aí também. Leiam a Bíblia também, porque é importante. Porque não adianta, não tem como você conhecer Jesus sem conhecer os livros da Bíblia. Então, Mateus, Lucas, João, os livros de Tiago, os livros de Pedro também. Essa é a versão King James também. Então, você tem que ler tudo e retém o que é bom. Você tem que buscar o conhecimento de Jesus e o conhecimento do Pai em tudo, para você se conhecer, porque o intuito do gnosticismo é o autoconhecimento, é quando você conhece a si mesmo, aí você conhece a Deus. Porque Deus, ele é Senhor e soberano sobre a tua vida. Então, quando você conhece o Senhor, é quando você conhece a si mesmo, que o Pai é a sua mente, tá? O Pai é a sua consciência, é a energia e a força que te dá vida e que flui. Então o Espírito Santo ele vai falar com você na sua consciência, a Sofia, essa energia. Então ter esse conhecimento é fundamental, então você tem que buscar mais e mais conhecimento. Hoje eu vou ler um livro totalmente diferente, tá? Ele está no livro, na Biblioteca de Nag Hammadi, também está na Bíblia Gnóstica aqui também. E ele é um livro muito interessante. Quem já ouviu falar de Hermes Trismegistus, do Kybalion, que já ouviu de outras coisas, esse livro ele é de Hermes Trismegisto, tá? Então ele é do grande discurso, do discurso perfeito, é uma parte. E aí ele também foi encontrado aí em 1945 na Biblioteca de Nag Hammadi junto no Codex. Então esse é o livro 29. Então no livro 29 é o discurso sobre o oitavo e o nono. O livro 30 é oração de graças, de ação de graças. E o livro 31 é Asclépio, de 21 a 20, que também pertence a Hermes Trismegisto, tá? Então eu vou ler a introdução para as pessoas que não conhecem um pouquinho dessa parte. O Hermes Trismegisto é aquele que tem a tábua da esmeralda, que tem aquele conceito de tudo que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima. O que está dentro é igual ao que está fora, a direita e a esquerda tem que ser um. Esse conceito da unidade do Kybalion, das 7 leis herméticas, também tem vários conhecimentos aí. Então você pode entender que o gnosticismo ele é algo bem mais antigo, bem mais introspectivo e que traz um autoconhecimento muito grande das leis do universo. E não é só do judaísmo que ele tem raízes aí, tá? Então eu vou ler aqui o discurso sobre a oitava e a nona, uma introdução. Apesar de estar faltando o título, este tratado tem sido identificado como hermético em razão do uso de nomes como Trismegisto e Hermes, e pelas semelhanças com os tratados herméticos previamente conhecidos. Foi intitulado pelo seu conteúdo, usando uma frase encontrada no próprio tratado, 53, 24 e 26. O texto descreve, em forma de diálogo, o processo pelo qual o mentor espiritual, Mistagog, orienta um iniciante em uma experiência mística. Boa noite, Andréia, tudo bem?
em uma experiência mística. A oitava e a nona indicam as esferas oitava e a nona ao redor da Terra. Nos tempos antigos, pensava-se que as primeiras 7 esferas eram os reinos do Sol e da Lua e dos planetas, ou seja, os poderes inferiores cujo controle sobre a vida humana não era necessariamente benevolente. A oitava e a nona esferas, portanto, designavam o princípio do reino divino, os níveis além do controle dos poderes inferiores. Na morte, a alma viajaria através das 7 esferas e, após uma passagem bem-sucedida, alcançaria a oitava e a nona. Os níveis nos quais a alma poderá provar a verdadeira bem-aventurança. Além disso, a oitava e a nona esfera podem também indicar os estágios de avanço do desenvolvimento espiritual. Possivelmente, o tratado assume ainda outra esfera maior, uma 10ª esfera, no qual o próprio Deus habita, apesar disso não estar totalmente claro. O tratado começa com uma discussão introdutória, na qual o iniciante obtém a aprovação do Mistagog com o pedido para a experiência na oitava e na nona. Ele então faz um pedido formal. O processo que levará à experiência começa com um período de instrução que culmina em uma oração cuidadosamente interpretada, talvez proferida por ambos os participantes. No meio da oração há um pedido para obter a experiência visionária, seguindo o abraço entre o iniciante e o Mistagog. O Mistagog tem sua visão. Em seguida, orientado pelo Mistagog, o iniciante entra primeiro na oitava e depois na nona. Depois disso, o Mistagog exorta o iniciante ao silêncio e o instrui para que continue no caminho da experiência mística. O tratado termina com um hino de agradecimento proferido pelo iniciante, com instruções para que escreva e preserve a narrativa da experiência. Níveis antecedentes de alcance espiritual são assumidos no tratado. Eles não são descritos em o discurso sobre a oitava e a nona, mas fica claro que 2 coisas precisam ocorrer para se preparar para a experiência da oitava e da nona: o alcance da pureza de vida segundo o padrão da lei divina e a abolição da ignorância ao dominar o conhecimento encontrado em certos livros. O alcance dos 2 últimos estágios para o iniciante exige que o Mistagog tenha primeiro a experiência e que desse modo se torne a encarnação da mente universal, que está na nona. O iniciante então entra na oitava ao reconhecer a presença da mente universal. E reage a esse conhecimento unindo-se ao coro da oitava e cantando um hino silencioso para a mente universal. Ele alcança a nona quando experimenta sua própria unidade com a mente universal, recebendo a visão confirmatória que o coro da oitava canta para ele. Esse, como outros tratados herméticos, pode muito bem ter sido utilizado no contexto de pequenos grupos devotados ao conhecimento oculto e à experiência mística, nos quais aqueles que eram mais avançados ensinariam e orientariam os neófitos, e nos quais alguns atos de cultos estavam envolvidos, orações e hinos são encontrados em todo o corpus hermético. Os tratados deviam servir com base para discussão e como textos para meditação individual. Evidências de que o discurso sobre a oitava e a nona foi composto no Egito foram encontrados nas referências sobre a cidade de Diospolis, assim como nos caracteres hieroglíficos e nos deuses com rostos de animais, todos encontrados no início da seção 61-18. A designação do Mistagog como sendo Hermes e Trimegisto também aponta para o Egito. É possível que a data da composição seja o século II a.C., em virtude das afinidades com o pensamento de Albinos
o platônico mediano. Isso é só a introdução, tá? Para entender. Então, esse discurso sobre a oitava e a nona, no prognosticismo, nós acreditamos que existem 7 céus, que são governados pelos arcontes, e Ogdod é o 8º céu, que aí ele já é governado pelos pleromas, então, pelos espíritos de luz do Pai. E aí vem a nona, que é governado pela Sofia. Então, eu vou começar o texto. Esse texto ele é muito complexo, então vocês podem... Não tem origem, não dá para saber a origem, porque tem textos, Rogério, que são como esse daqui, que vem de Hermes Trismegistus, então vem do Egito Antigo de milhares de anos. E tem textos também de Zostrianos, que também não tem data, mas são textos muito antigos também. E tem textos desde Adão, que tem o Apocalipse de Adão, então que sugere que Adão também tem o texto de Sem, a paráfrase de Sem, então seria Sem, o filho de Noé. Tem também de Noé, que Noé era a filha de Adão. Então, boa noite, Jones, tudo bem? A paz, meu amigo. Então, Noé também seria ali uma das filhas de Adão. E tem também o livro de Sete, também tem livros de Sete, que seria filho de Adão ali. Então, o gnosticismo ele é muito antigo, não dá para saber, não só veio com o cristianismo, com Cristo, mas vem de outros pensamentos aí. Tem no link na bio, tem na Amazon, esse livro, A Bíblia Gnóstica Proibida, tem. Esse livro Apócrifos Gnósticos tem na Hotmart PDF. Esse livro aqui tem na internet também, se pesquisar físico também tem. Tem no Mercado Livre. Boa noite, Maria. Mas se pesquisar os livros separados, você acha também para baixar o PDF de graça. Você escreve Evangelho de Tomé, você escreve Apócrifo de João, Apócrifo, você vai achar vários. É que esse eu compilei aí para ficar mais fácil para vocês acharem, porque eu demorei muito para achar todos eles. Então eu vou começar aqui o livro, o discurso sobre a oitava e a nona. Ele é muito legal porque ele ensina você a orar ao Pai em silêncio. Então ele ensina, como eu falo, sempre para você meditar e falar com o Pai em silêncio. Então ele ensina muito, você vai ver ele falando muito com Hermes de que oremos ao Pai em silêncio, dessa parte muito do silêncio, que você não precisa ficar orando em voz alta, você pode falar com Deus na sua mente, tá? Essa é a parte mais legal do livro. Meu Pai, ontem me prometestes que levarias minha mente até a oitava e em seguida me levarias até a nona. Disseste que esta é a ordem da tradição. Aqui ele está falando que o mestre dele falou que iria levar ele, a mente dele, viajando pelo espaço até o 8º céu e até o 9º céu. Quando fala oitava e nona, é o 8º céu e o 9º céu. Aí ele fala, meu filho, de fato esta é a ordem, mas a promessa era de acordo com a natureza humana. Pois quando iniciei a promessa, eu disse, se mantiveres em mente cada um dos passos, depois de receber o Espírito através do poder, envio a ação a ti. Na verdade, o conhecimento habita dentro de ti. Em mim é como se o poder estivesse gestante, como se eu estivesse grávido do poder, ele quis dizer. Pois quando eu concebi da fonte que fluía em mim, eu dei à luz. Meu Pai, tu tens falado bem cada palavra para mim, mas estou surpreso com essa declaração que acabas de fazer, pois tu disseste, o poder que está dentro de mim. Ele disse, eu dei luz a isso, o poder, assim como as crianças nascem. Então, meu Pai, eu tenho muitos irmãos, se eu for numerado entre os frutos, correto, meu filho, essa coisa boa é numerada em todas as épocas. Portanto, meu filho, é necessário que tu reconheças teus irmãos e os honres correta e apropriadamente, porque eles vêm do mesmo Pai.
Pois eu tenho chamado cada geração, eu os nomeei, porque eles foram frutos como esses filhos. E ele fala: então, meu pai, eles têm um dia, meu filho, eles são espirituais, pois eles existem como forças que geram outras almas. Portanto, eu digo que eles são imortais. Tua palavra é a verdade. Não haverá refutação de agora em diante. Meu pai inicia o discurso sobre a 8ª e a 9ª, e me inclui também junto com meus irmãos. Vamos orar, meu filho, ao Pai do Universo, com teus irmãos, que são meus filhos, para que eles nos conceba o espírito da eloquência. Como eles oram, meu Pai, quando unidos com as gerações, desejo obedecer, meu Pai. Mas isso não. Porém, ele está satisfeito. É adequado que tu te recordes do progresso que veio a ti como sabedoria nos livros. É adequado que tu te recordes do progresso que veio a ti pela sabedoria que está nos livros. Meu filho, compara a ti mesmo aos primeiros anos de vida. Como as crianças fazem, tu fizeste perguntas insensatas e ignorantes. Meu pai, o progresso que tem vindo a mim até agora e a presciência de acordo com os livros que tem vindo a mim, excedendo a deficiência, essas coisas vão além de mim. Meu filho, quando entenderdes a verdade de tua declaração, encontrarás teus irmãos, que são meus filhos, orando contigo. Meu pai, eu não entendo coisa alguma, exceto a beleza que veio a mim através dos livros. Isto é, o que tu chamas de a beleza da alma, a edificação veio a ti em etapas. Que a compreensão venha a ti e tu ensinarás. Eu entendi, meu pai, cada um dos livros, e especialmente, aqui tem parte faltando, em reticência, porque foi perdido no tempo que ficou escondido esse livro numa caverna. Meu filho, em louvores daqueles que exaltam a eles. Meu pai, de ti receberei o poder do discurso que me oferecerá. Como foi dito a ambos, vamos orar, meu pai. Meu filho, o que é apropriado é orar para Deus com toda a nossa mente, e todo o nosso coração, e toda a nossa alma, e pedir a Ele que a dádiva da 8ª se estenda para nós, e que cada um receba dele o que é dele. Tua parte, então, é compreender, e a minha parte é ser capaz de proferir o discurso da fonte que flui em mim. Vamos orar, meu Pai. Eu clamo a ti, o qual reina sobre o reino do poder, cuja palavra vem como um nascimento de luz. E tuas palavras são imortais. Elas são eternas e imutáveis. Ele é aquele cuja vontade gera vida para as formas em todo o lugar. Sua natureza dá forma à substância. Por meio dele, as almas do 8º e os anjos se movem, aqueles que existem. Sua providência alcança qualquer um, gera qualquer um. Ele é aquele, o Aion entre os espíritos. Ele criou tudo. Ele que é independente, cuida de tudo. Ele é perfeito, o Deus invisível, a quem nos dirigimos em silêncio. Sua imagem se altera quando é orientada e governa o poder todo-poderoso,
o qual é exaltado acima da majestade, o qual é melhor que o mais honrado. Zo chatazo, a o e o e o e o o Zozazote. Senhor, concede-nos a sabedoria de teu poder que nos alcança, para que possamos descrever para nós a visão do oitavo e da nona. Já conseguimos avançar até o sétimo, pois somos pios e caminhamos em tua lei, e cumprimos sempre tua vontade. Pois temos trilhado em teu caminho e temos renunciado, para que tua visão possa vir. Senhor, concede-nos a verdade na imagem. Permite-nos, através do Espírito, ver a forma da imagem que não tem imperfeição e receber a reflexão do pleroma de nós por meio do nosso louvor. Vou parar aqui só para explicar a parte anterior aqui, que é muito interessante esse conceito da divindade de Deus aqui para eles, o Deus do universo, que é o nosso Deus, que é aquele que gera qualquer um, que é aquele que dá forma à substância, que é realmente esse conceito de física quântica que a gente tem hoje, que essa energia toda tem uma substância só, e o que faz os átomos se moverem, tem uma força inteira que faz os átomos se moverem e constituir o universo. Então tudo é constituído da mesma coisa, dessa energia que é a essência e a natureza de Deus. E aí ele fala que ele criou tudo, ele que é independente, cuida de tudo, ele é perfeito, Deus invisível, a quem nos dirigimos em silêncio. Que sempre você ora ao Pai em silêncio, é isso que ele quer dizer. E aí ele fala, sua imagem se altera quando é orientada e governa o poder todo-poderoso. Essa sua imagem se altera quando é orientada, e aí tem um pouco do conceito da física quântica, quem já estudou um pouco, que todas as probabilidades do universo que existe na física quântica, elas são direcionadas como forma de onda. E se você observa a imagem, se você coloca um observador, aí ele vai para o ponto onde você está observando, ele se altera e se manifesta de uma forma de linha reta ali, de uma forma direcionada. E é isso aqui nesse livro de 2000 anos atrás ou mais que está dizendo. Então esse ponto aí que hoje os cientistas descobrem que a matéria depende do observador, o universo depende de um observador para estar ou não ali as probabilidades, isso está escrito aqui de uma forma simples. Continuando, e todas essas orações aqui, esse ponto ele sempre fala que para você chegar no sétimo céu também, você segue essas leis, porque o sétimo céu é de Sabaoth, você segue as leis de Sabaoth para você chegar até o sétimo, mas para chegar no oitavo e no nono, você tem que ter esse conhecimento dos mistérios da luz, aí, do Espírito invisível e da unidade do universo. Esse. Aqui. Pois temos trilhado em teu caminho e temos renunciado para que tua visão possa vir. Senhor, concede-nos a verdade na imagem. Permite-nos, através do Espírito, ver a forma da imagem que não tem imperfeição e receber a reflexão do pleroma de nós por meio de nosso louvor. Esse pleroma e esse pleroma são as manifestações do Pai. Então o Pai ele é uno, ele é um e é invisível, só que ele se manifesta no universo através da pleroma, que são as emanações dele. São 30 pleromas que ele manifesta. E aqui quando ele fala imagem, é mais ou menos isso que eu estou falando. Todo ponto que você observa é a imagem. O Pai, ele olhar para você, ele está manifestando uma imagem para você, e aí ele quer que a reflexão do pleroma, seja por meio de nós, que a gente tem que buscar esse pleroma dentro de nós, que é o Pai que está escondido dentro de nós, que é essa manifestação dele. Pai. Por isso que Jesus fala que o reino de Deus está dentro de vós e está fora de vós. Então tem o microcosmo e o macrocosmo. Então você tem que buscar que o dentro de você seja como fora de você, seja como a estrutura do universo, e dentro de você seja a mesma coisa, essa unidade do todo.
Então você pede para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo habitarem em você, fazer parte de você. E reconhece o Espírito que está dentro de nós. Tá vendo o que é que ele fala? E reconhece o Espírito que está dentro de nós, como o seu Espírito. Então, a união do Espírito Santo com o seu Espírito e com a sua alma. Isso é a câmara nupcial, que no gnosticismo a gente chama, que daí tem a luz perfeita que brilha, que é quando Jesus se une à sua alma, o Espírito se une à sua alma, o masculino com o feminino, e dá essa integração que Jung fala, que é quando anima e animus se une com o self, com o ego, e aí para você alcançar essa integração, que é você ser um ser só, tá? A sua sombra também, que é a sua parte escura. E ele fala, e reconhece o Espírito que está dentro de nós, pois é por ti que o universo recebe a alma, pois é por meio de ti, o não gerado, que o gerado veio à vida. O nascimento do autogerado é por meio de ti. O nascimento de todas as coisas geradas que existem. Recebe de nós esses sacrifícios espirituais que enviamos a ti com todo o nosso coração, nossa alma e nossa força. Salva aquilo que está dentro de nós e concede-nos a sabedoria imortal. Vamos nos abraçar uns aos outros afetuosamente, meu filho. Obrigado, Alexander, obrigado aí pelas curtidas aí. Rogério, no gnosticismo existe inferno? Existe, nós temos inferno, temos tudo, tem vários infernos. Pra gente tudo é um inferno aqui. No gnosticismo, todos os céus abaixo do 8º céu é tudo inferno pra gente. A gente chama de céu, mas são os lugares dos arcontes, então existem torturas, existem vários lugares aí. Tem os 12 éons, tem os 5 Hades, que são piores, tem as trevas exteriores, tem vários pontos aí, mas a maioria são todos de tortura, e sua alma vai voltando e sendo torturada. Você só se liberta a partir do momento que você sobe para o 8º e para o 9º céu, para você alcançar os conhecimentos superiores e a sua identificação com o Pai, com o Divino, com o Espírito Invisível. Oi, Nádia, obrigado aí pelas curtidas também, Nádia, minha amiga. Vamos continuar. Vamos nos abraçar uns aos outros afetuosamente, meu filho. Rejubila-te com isso, pois já vem deles o poder, que é a luz, está vindo a nós. Quando ele fala vem deles o poder e a luz, ele está falando do pai e do filho. Aqui ele conta e ele fala o autogerado, o não gerado, que o gerado veio à vida. O gerado é Jesus. E ele fala, o nascimento do autogerado é por meio de ti. Porque o pai, o não gerado, gerou o filho, que o filho é o autogerado. É o único que é o primeiro unigênito do pai, tá? E aí por isso que ele fala que vem a nós a luz. E Jesus é a luz. Porque o pai não é a luz. O pai é o pai da luz. Ele é algo que não tem forma, não posso nem chamar o pai de luz, ele é um espírito invisível, não tem como falar ele é luz. Jesus é luz, que foi gerada por ele, mas ele é aquilo que gera luz, que não tem nome. Pois já vem deles o poder, que é a luz, está vindo a nós. Pois eu vejo profundezas indescritíveis. Como devo te contar, meu filho? Os lugares, como descrever o universo? Eu sou a mente, e vejo outra mente, aquela que move a alma. Eu vejo aquela que me move do puro esquecimento. Tu me dás o poder. Eu me vejo, eu quero falar. O medo me impede. Encontrei o princípio do poder que está acima de todos os poderes. Aquele que não tem princípio. Eu vejo uma forma borbulhando com vida. Eu disse, meu filho, que eu estou na mente. Aqui mente é com letra maiúscula, simbolizando o Pai como mente, tá? Eu tenho visto. A linguagem não é capaz de revelar isso. Pois toda a 8ª, meu filho, e as almas que estão nela, e os anjos, cantam um hino em silêncio. E eu, a mente, compreendo.
esse ponto aqui é quando ele tem a identificação com o Pai, e é o que é nosso objetivo na gnose, é você se identificar com a mente. O Pai é a mente. E você se tornar um com o Pai, um com a mente, esse é o ápice do gnosticismo, que é você entender que você é um com toda a unidade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aí, nesse ponto, você está no nono céu, você ultrapassou o oitavo, onde ficam os anjos e as almas do oitavo. E aí ele fala que ele consegue ouvir os anjos louvando o hino em silêncio para ele, para a mente, que é o Pai, e que ele se torna um com o Pai. Então ele fala para nós. Tá? Essa é a compreensão. Qual é a forma de se cantar um hino por meio do silêncio? Então canta. Ele fala assim: qual é a forma de se cantar um hino por meio do silêncio? Tu tens te tornado assim para que a palavra não pudesse ser dirigida a ti? Aí o filho fala: eu estou em silêncio, meu pai. Eu quero cantar um hino a ti enquanto eu estou em silêncio. Então canta, pois eu sou a mente. Pois eu sou mente. Eu entendo a mente, Hermes, que não pode ser interpretada porque é mantida dentro de si mesma. E eu me rejubilo, meu pai, porque vejo a ti sorrindo, e o universo rejubila. Portanto, não há criatura que carecerá de tua vida, pois tu és o Senhor dos cidadãos de todo lugar. Tua providência protege. Eu te chamo Pai, Aeon dos Aeons, grande Espírito Divino. E através de um Espírito, ele oferece a chuva sobre cada um. O que tu tens para me dizer, meu pai Hermes? Relacionado a essas coisas, não tenho coisa alguma para dizer, meu filho. Pois é justamente diante de Deus que guardamos silêncio sobre o que está oculto. Trimegisto, não deixa que minha alma seja privada da grande visão divina, pois tudo isso é possível para ti como mestre do universo. Retorna à oração, meu filho, e canta enquanto está em silêncio. Pede o que desejares em silêncio. Lembra que eu sempre falo para você orar ao Pai em silêncio. Você não precisa falar com a sua boca, você tem que, e você pode sempre em silêncio falar: Pai, eu preciso de ti, me ajuda, me dê isso, me faça isso, me dá sabedoria, me dá inteligência. Você pode simplesmente falar na sua mente que o Pai ouve, porque ele é a mente. Quando ele terminou, o que foi? Não, se ele é energia, ele é luz do Pai, mas o gerado nasceu para que ele ainda vendo fez igual também. Não entendi a pergunta, não. Se ele é o Pai, se ele é energia, ele é luz, o Pai, mas e o gerado nasceu para aqueles que andam vendo faz a luz igual também. Não entendi. Depois ele faz a pergunta para eu entender. Quando ele terminou a oração, ele exclamou: Pai Trimegisto, o que devo dizer? Temos recebido esta luz. E eu mesmo vejo essa mesma visão em ti. E vejo a oitava e as almas que estão nela. E os anjos cantando um hino à nona e seus poderes. E vejo a ele, aquele que tem o poder de todos eles, criando aqueles que estão no Espírito. É vantajoso de agora em diante que mantenhamos silêncio em uma postura reverente. Não fala sobre a visão de agora em diante. É aconselhável cantar um hino ao Pai até o dia em que abandonemos o corpo. O que cantares, meu Pai, eu desejarei cantar também. Eu estou cantando um hino dentro de mim. Enquanto tu repousas,
sê ativo em louvação, pois encontraste o que procureis. Então ele fala aqui, isso é muito importante, interessante, ele fala que quando nós encontramos o Pai, a gente tem que ficar em repouso, em ação, nada de ficar correndo atrás, fazer um monte de coisa, falando para as pessoas. É melhor guardar o silêncio, não precisa você ficar querendo converter as pessoas, querer explicar para as pessoas sobre os mistérios, mas você tem que ficar em silêncio e orar ao Pai em silêncio sempre, sempre cantar hinos de louvores ao Pai em silêncio. Quando você está parado, quando você está fazendo alguma coisa, tudo, você tem que sempre estar lembrando do Pai, sempre louvando o Pai, falando santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, quer que vir, fala Jesus, te amo, e você louva o Pai da forma que você sentir, mas você tem que estar sempre nesse estado até que você abandone o corpo, então sempre estar buscando esse estado de oração, adoração a Deus sempre até a nossa morte. Aí ele fala: eu estou cantando um hino dentro de mim, enquanto tu repousas, sê ativo em louvação, pois encontraste o que procureis. É natural, meu Pai, que eu louve, porque meu coração está pleno. O que é natural é tua louvação que cantarás a Deus, para que possa ser escrita neste livro imperecível. Oferecerei minha louvação em meu coração, assim como oro ao fim do universo e ao princípio do princípio, ao objetivo da conquista humana, a descoberta imortal, o Criador da luz e da verdade, o semeador da razão, o amor da vida imortal. Nenhuma palavra oculta será capaz de falar sobre ti, Senhor. Portanto, minha mente deseja cantar para ti um hino diariamente. Eu sou um instrumento do teu espírito. A mente é o teu plectro, e teu conselho me encoraja. E me vejo, recebi de ti o poder, pois o teu amor tem nos alcançado. Correto, meu filho. Graça. Depois dessas coisas, ofereço meu agradecimento, cantando um hino para ti, pois tenho recebido de ti a vida, quando me fizeste sábio. Eu te louvo, chamo o teu nome que está guardado dentro de mim. A-O, E, O, O, I, O, 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 O. Tu és o único que existe com o Espírito. Eu canto a ti um hino em reverência. Meu filho, escreve este livro para o templo em Dióspolis, em caracteres hieroglíficos, intitulando a oitava revela a nona. Eu o farei, meu pai, como comandas agora. Meu filho, escreve a linguagem do livro em estelas de turquesa. Meu filho, é apropriado que escreva esse livro em estelas de turquesa em caracteres hieroglíficos, pois a própria mente tem se tornado o guia disso. Portanto, eu comando que esse ensinamento seja gravado em pedra e que tu a coloques em meu santuário. 8 guardiões para guardá-lo do sol. Os masculinos na direita com rosto de sapo, e os femininos na esquerda com rosto de gato. E coloca uma pedra leitosa quadrada na base das estelas turquesas. E escreve o nome na estela de lápis lazuli, em caracteres hieroglíficos. Meu filho, tu farás isso quando eu estiver em Virgem, e o sol estiver na primeira metade do dia, quando 15 graus tiverem passado por mim. Meu pai, tudo o que disseste eu o farei com muita vontade. E escreve um juramento no livro, com receio daqueles que leem o livro
trazendo a linguagem ao abuso, para que não o utilizem como oposição aos atos do destino. Ao contrário, deverão se submeter à lei de Deus, sem que tenham transgredido em nada, mas na pureza, pedindo a Deus por sabedoria e conhecimento. E aquele que não será gerado no princípio por Deus, que venha a ser pelos discursos gerais e de orientação. Ele não será capaz de ler as coisas escritas nesse livro, apesar de sua consciência estar pura dentro dele, desde que não faça algo vergonhoso, nem é consentido a ele. Ao contrário, por meio de etapas, ele deve avançar e entrar na trilha da imortalidade. E com isso, entrará no conhecimento da oitava que revela a nona. Então devo fazê-lo, meu Pai. Este é o juramento. Eu faço, aquele que lerá esse livro sagrado, jurar pelo céu e pela terra, fogo e água, e pelos 7 governantes da substância, e pelo Espírito criado neles, e pelo Deus não gerado, e pelo único autogerado, e por aquele que tem sido gerado, que ele protegerá as coisas que Hermes tem dito, e aqueles que guardam o juramento. Deus será reconciliado com eles, e todo aquele que tenhamos nomeado. Porém, a ira virá a cada um daqueles que violar o juramento. Este é o único perfeito que existe, meu filho. Então esse é o livro, o discurso sobre a oitava e a nona. Aí depois vem o livro Ação de Graças e depois o livro Asclépio, que eu leio para vocês outro dia. Asclépio eu já até postei algumas partes dele, que ele é muito legal. Tem muita coisa interessante também sobre o Egito e ele mostra como é o inferno, como os demônios pegam uma alma e destroem a alma, e eles jogam ela de novo, torturam ela. Tá no livro Asclépios, tá? Então, leiam mais, busquem conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. Não caiam nessa que conhecimento é ruim, que Deus proibiu Adão de comer a árvore do conhecimento porque era ruim, e as pessoas se mantêm ignorantes aí e não querem ler, ouvem só o que um padre, pastor, alguém, Pablo Marçal, e alguém fala para elas ler ou fazer. Não siga ninguém, nem me siga, siga seu próprio coração, siga a luz dentro de ti e seja abençoado. Boa noite, hoje eu vou fazer só esse livro e outro dia eu faço outro, tá? Obrigado por participarem. Boa noite, irmãos.